Boa noite, queridos, que a graça e a paz de Jesus seja com você mais uma vez nessa noite. Eu quero compartilhar mais uma devocional, mais uma porção da Palavra de Deus com você. Que esta palavra se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, queridos? Queridos, esse texto ele fala de um momento onde Jesus estava, segundo o texto, com a profunda tristeza, uma angústia terrível. Era logo aquele momento onde Jesus passaria para o caminho da via dolorosa e ele seria crucificado. E Jesus, nesse momento, ele declara através desse texto que ele teve uma angústia profunda, uma tristeza profunda. É interessante que Jesus também se entristeceu e teve momentos difíceis. Agora, quando nós pensamos de uma tristeza profunda, de uma angústia profunda, quando nós vemos no texto, no versículo 38, que Jesus diz que a minha alma está cheia de tristeza até a morte, o texto nos ensina que é possível que Jesus, que essa tristeza profunda, que essa angústia profunda, seja algo que nós podemos viver hoje, em relação às situações difíceis da vida que nós estamos vivendo. É claro que quando eu leio esse texto, eu não posso afirmar, através desse texto bíblico, que Jesus ele experimentou a depressão. Eu não posso afirmar isso como um conceito, que a depressão é um conceito contemporâneo, é algo nosso, que não pertencia à época, mas pertencia a cada um de nós. Mas uma coisa é fato. Quando a gente fala, por exemplo, de uma situação que é recorrente nos nossos dias, que é a depressão, as pessoas têm esse sentimento, uma angústia profunda, uma tristeza profunda. Assim como Jesus teve essa angústia profunda, a reação das dificuldades da vida, muitas vezes, de uma pessoa que vive por depressão, é uma situação como essa, uma angústia profunda, sem motivo aparente. Ela pode avaliar toda a situação da sua vida, mas ela não consegue compreender o porquê de tanta angústia, o porquê de uma tristeza profunda como essa. Jesus, ele estava no Getsêmani e é extremamente benéfico a esse respeito, quando estamos falando sobre depressão, por exemplo, pois Deus descreve a sua angústia, o seu abatimento da alma. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos fazer alguma vinculação. E eu queria, porém, trazer esse texto de Mateus capítulo 26, versículos 37 e 38, no qual ele nos ensina também aqui, no qual Jesus afirma que quando no Getsêmani o Senhor foi para lá, ele foi tomado de uma tristeza e de uma angústia profunda. E ele disse aos seus discípulos: A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus falou da sua angústia, da sua dificuldade, dos seus problemas, do seu coração, da angústia profunda, da tristeza profunda que ele estava vivendo. Mas o que Jesus nos ensina sobre esse assunto? Como Jesus nos mostra a nossa reação em relação a essa tristeza profunda? Em primeiro lugar, quando eu olho para a vida de Jesus e ele abre o seu coração, declarando a sua angústia profunda, que é a primeira lição que eu e você, quando nós sentirmos essa angústia profunda, nós devemos tomar para mim e para você, é que em sua angústia, Jesus escolheu alguns amigos próximos para estar com ele. Veja, no versículo 37 do capítulo 26 de Mateus, ele diz: Levando consigo Pedro e dois dos filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. A iniciativa de Jesus em buscar companhia dos seus amigos íntimos, no momento em que ele enfrentava essa tristeza da alma, é claramente declarada por essas palavras. Jesus, enquanto ele estava nesse momento difícil da sua vida, ele não se isolou, ele simplesmente chamou os amigos para perto. A primeira atitude que eu vejo que Jesus tomou foi escolher alguns amigos próximos para estar com eles. É natural que muitas vezes eu e você, quando nós passamos por momentos como esse,
nós queremos nos isolar, nós queremos ficar sozinhos, mas Jesus nos ensina, através desse texto, nesse momento em que ele viveu de angústia profunda, ele não se isolou, ele não ficou sozinho, pelo contrário, ele levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu e começou a caminhar com eles. É interessante, irmãos, que quando a gente olha, por exemplo, para um outro salmo, no Salmo 142, versículo 4, o salmista, em sua aflição, ele também diz o seguinte: olha, à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. O salmista, ele estava olhando e não via ninguém ao seu lado, mas Jesus fez diferente. E é uma lição que ele nos deixa. Quando nós vivemos angústias profundas, nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos chamar amigos ao nosso lado, abrir o nosso coração para que nós possamos caminhar com ele. A segunda lição que eu percebo nessa aflição que Jesus passou está no versículo 38, que ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus, em sua dor, ele abriu o seu coração para os seus amigos. Primeiro, ele não se isola. Segundo, ele abre o coração para os seus amigos. Ou, em outras palavras, ele não cultivou aquela dor em segredo. Mas ele abriu o seu coração a respeito do seu estado da alma. Naquele exato momento, ele abre o seu coração, ele chama os seus amigos, ele se aproxima deles, ele convida eles para estar com ele e abre o seu coração. Em muitas ocasiões da nossa vida é comum nós encontrarmos familiares de indivíduos angustiados que atestam ter percebido algo errado, mas que ao perguntar o que estava acontecendo, o silêncio é a resposta mais comum. Nós fazemos isso. Mas o exemplo de Jesus, quando ele teve um momento difícil da sua vida, foi diferente do que nós fazemos. Em primeiro lugar, ele convidou os amigos. Em segundo lugar, ele abriu o coração para os seus amigos. E em terceiro lugar, Jesus, em sua dor, ele pediu a intercessão e a participação dos amigos em sua luta. Veja, diferente do que alguns de nós costumam fazer em momentos de tristeza, Jesus não quis apenas falar sobre os seus problemas. Ele também não apenas quis colocar para fora o que sentia no peito, nem desabafar. Jesus compartilhou a sua dor e pediu aos discípulos que participassem com ele da sua luta em oração por causa da sua tristeza até a morte. Veja, o versículo 38 ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Ele também, além de ele convidar os amigos para estarem juntos, além de ele abrir o seu coração para os amigos, ele convidou os amigos para orar por ele. Nós, na nossa aflição, nós precisamos aprender que a partir desse verso, nós precisamos compartilhar da dor aos amigos, às pessoas, nós precisamos abrir o nosso coração. Jesus deixa uma quarta lição para mim e para você. Na aflição de Jesus, ele derramou o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso. Veja, versículo 39 diz: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele abre o seu coração para Deus. Ele convida Deus para sondar o seu coração. É óbvio que Deus já estava vendo o seu coração, mas ele insiste: Senhor, se possível, Senhor, deixa eu passar por essa situação, faz com que eu passe logo, faz com que eu não viva isso, mas contudo, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Jesus, na sua angústia, ele clama ao Pai. E hoje, quem sabe você esteja aí do outro lado me ouvindo, quem sabe você esteja vivendo essa angústia profunda. E eu queria que você aprendesse com o exemplo de Jesus. Eu queria que você observasse as lições que Jesus deixa para nós, como ele reagiu em relação à sua angústia profunda. De que maneira Jesus reagiu em relação àquilo que ele está vivendo. Primeiro, ele convida os amigos para participarem com ele. Segundo, ele abre o coração para os seus amigos, declarando que ele queria que os amigos o ajudassem na sua dor. Em terceiro lugar, Jesus, em sua dor, ele pede intercessão e a participação dos seus amigos em sua luta. E em quarto lugar, ele, em sua aflição, ele derrama o seu coração diante do Pai Todo-Poderoso que está nos céus. Nós podemos tirar inúmeras lições através desse texto de Jesus, na sua angústia, como ele reagiu em um momento tão difícil da caminhada dele. E eu queria nesta noite que você observasse a vida de Jesus, porque Jesus, embora sendo Deus, ele teve a tristeza, ele teve a angústia, mas os passos que ele nos deixa, as lições que ele nos deixa, como nós devemos fugir e correr
dessa angústia profunda, dessa tristeza profunda, está descrita nesse texto. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus esteja ministrando na sua vida. Quem sabe, quando você está ouvindo esse texto, você está percebendo que há momentos da sua caminhada sem motivo aparente. Você tem uma carga de tristeza e de angústia, mas quando você seguir os passos de Jesus, quando você observar as lições que Jesus deixa para mim e para você, nós possamos passar por essa angústia e sair do outro lado glorificando o nome do Senhor e tendo alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que entre na sua casa, que mude a sua vida e transforme o seu viver. Feche os teus olhos, se for possível, convide a família para estar junta e para que nós possamos orar por cada um de vocês em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos, Senhor, entrando na casa desses que estão nos ouvindo, das famílias da nossa igreja, das famílias da nossa comunidade, de famílias de longe que nós nem as conhecemos, mas, Senhor, nossa alegria em saber que o Senhor conhece. O Senhor conhece cada família, o Senhor conhece cada dificuldade e nesta noite, Senhor, se há alguém, Senhor, aonde está chegando essa devocional que está vivendo, Senhor, um momento de angústia profunda, de tristeza profunda, de angústia, Senhor, na qual não há como resolver segundo a nossa visão, segundo a nossa expectativa. Uma angústia, uma tristeza, Senhor, que a razão não consegue explicar, não há razão de ser, não há porquê. Mas, Pai, nesta hora e nessa noite, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, que é um Deus de cura, de restauração, no qual o Senhor diz que nós precisamos, Senhor, lançar no Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. No qual, Senhor, nesse Deus, na qual a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de cura, de restauração, que o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. Pai, nessa noite, na qual nós estamos entrando nos lares dos nossos irmãos através da oração e da Tua palavra, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que o médico divino, aquele que já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Pai, isto é promessa de Deus, para aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa devocional nessa noite. Por isso, eu peço ao Senhor, entra nesse lar agora, entra nessa casa agora e faz algo novo, Senhor, transformando, movendo, abençoando, restaurando a vida, o coração e a mente, Senhor. Toma as emoções, Senhor, destes que estão me ouvindo nessa noite, Senhor, e que o Senhor passe com um bálsamo de cura, de restauração na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite eu peço ao Senhor que seja a noite marcada, Senhor, pelo poder da ação, do agir, do mover do Senhor em cada casa, em cada família que está ouvindo essa devocional. Pai, em nome de Jesus que eu oro ao Senhor. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe mais uma vez e que Deus faça com que tudo aquilo que você tem vivido seja transformado pelo poder da palavra e do exemplo de Jesus que nós vimos hoje em nome dele mesmo. Amém? Que Deus o abençoe.